Vamos ouvir a palavra de Deus juntamente com o pastor Flávio Pena. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, participando deste grande trabalho com os nossos irmãos, nesta oportunidade, nesta reunião com todos os obreiros, e poder ouvir as irmãs louvando a Deus, uma alegria. Agradecer ao pastor Sérgio por nos convidar para estar aqui. Obrigado, pastor. Me dirigindo ao Senhor, eu alcanço todos os obreiros dessa casa. Deus abençoe os irmãos por nos receber com tanto carinho neste lugar, em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar os irmãos para nos colocar de pé. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Agradecer também ao pastor Franklin, que nos ligou, nos fez o contato. Deus abençoe, é um amigo, um companheiro que Deus tem nos dado. Capítulo 28 de Mateus. Deus abençoe o Aleph, Deus abençoe o Lucas, estão nos acompanhando hoje. Muito obrigado. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Tome assento, Deus abençoe. Nosso desejo é que Deus continue prosperando esse trabalho, esta igreja, prosperando a vida do nosso pastor Sérgio, que Deus continue alargando as tendas, dando novas terras, novos espaços, para que esta igreja continue prosperando em nome de Jesus. Uma igreja séria, abençoada, que muito nos alegra poder estar neste lugar. Queridos irmãos, o tema escolhido para nortear esse trabalho, que os irmãos estão envolvidos neste final de semana, e também no decorrer deste ano, é um tema importante, um tema muito propício para a igreja, pois a igreja, ela não perdeu o meio ainda de evangelização, não perdeu o tato com a evangelização. Nós que servimos a Deus, principalmente os assembleanos, ainda evangelizam nas praças, nas ruas, nos lares. Esta é a verdade. Oração, campanhas, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem ainda, não é isso, tato com este trabalho. E o trabalho de evangelização é um trabalho que não é designado a um departamento da igreja, mas é designado a toda a igreja. Todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador, ele é um agente evangelizador, ele é um propagador do reino de Deus na terra. Nós temos como base para esta verdade a grande comissão, quando Jesus disse: ide por todo o mundo. Ele não nomeou pessoas singularmente falando, ou um grupo, mas ele nomeou toda a igreja. Todo aquele que aceita a Cristo, ele está dentro deste ide, anunciar o reino de Deus, o evangelho a toda criatura. E o discipulado é o trabalho fundamental da igreja, pois os novos convertidos que vão chegando na igreja, se entregando a Deus, esse papel dos mestres, dos pastores,
dos obreiros da igreja, dos crentes que têm mais tempo servindo a Deus, discipular, ensinar os mais novos, irmãos, é fundamental. Todos nós que estamos aqui somos frutos de discipulado. Todos nós aqui fomos ensinados por alguém. E tudo que nós aprendemos resume numa palavra: ainda é necessário aprender. Todos nós estamos sentados como alunos, mas também novos alunos estão chegando e estão passando pelas mãos de cada um de vocês que estão aqui, para também, num futuro, poder criar, fazer novos discípulos para o Senhor. E o que é discipulado? Discipulado, irmãos, é o ensino, é o treinamento, é algo que faz o discipulado ou o discípulo ser como ou igual ao seu mestre. Essa é a verdade. O discipulado nada mais é do que um projeto, um propósito, um processo de ensino que leva a pessoa futuramente, ou no decorrer do ensino, do propósito, do projeto, ir se transformando, moldando o caráter, moldando o seu comportamento, até o dia que ele então carrega nele a imagem do Cristo, a expressão do Cristo, a virtude do Cristo dentro da sua vida. O propósito de Jesus sempre foi formar os seus discípulos, para que os seus discípulos então se parecesse, fosse como ele e o Pai. A oração de João capítulo 17 é uma grande verdade sobre isso que eu estou falando. Jesus ora pelos seus discípulos para que, como Cristo e o Pai eram um, assim também os discípulos e ele fosse um. Então, quem olhar para a igreja, quem olhar para você, quem olhar para mim, quem olhar para o conjunto, quem olhar para os jovens, para os adolescentes que pertencem à igreja, ele não vai ver a pessoa, a Maria, o João, o Bernardo, não. Ele vai enxergar a igreja. Toda pessoa que olhar para você, ele vai enxergar a igreja. E o diabo, irmãos, presta atenção nisso. O diabo, ele não olha para a igreja enxergando o irmão João e o irmão Pedro. Não, ele enxerga a igreja. A batalha dele é contra a igreja. Todas as vezes que você está ensinando alguém, esse alguém é membro do corpo de Cristo. Esse alguém faz parte da igreja, é membro da igreja. Então, esta pessoa, irmãos, ela vai tornar-se também um mestre para alguém, um professor para alguém, vai discipular alguém no futuro. E assim, o corpo de Cristo vai crescendo, vai tomando forma. Amém? Então, discipular é importante. Continuar discipulando é uma ferramenta da Assembleia de Deus. Por que eu digo da Assembleia de Deus? Porque nasceu conosco. Hoje muitas igrejas fazem discipulado muito forte, mas esse trabalho nasceu na Assembleia de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque nós não perdemos esta ferramenta continua sendo usada para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Glória seja dada a Deus. E o capítulo 28, versículo 16, irmãos, nos mostra o resultado do discipulado. E é sobre isso que eu quero falar. O resultado do discipulado. Jesus, ele trabalhou 12 homens. Olha que interessante, 12 homens. E toda a sua vida, ele quis treinar esses 12, para que quando ele fosse para o céu, os 12 dessem continuidade na obra, de forma tão tremenda, que quem olhasse para os 12 visse o próprio Cristo na terra. Esta era a missão do mestre. Então, trabalhando com estes 12 irmãos, chega então a hora em que Cristo vai ser elevado aos céus. E ele agora vai tirar os discípulos de um patamar, de um nível, de uma fase, e vai colocar eles numa outra fase. Vai colocar eles numa outra dimensão, num outro nível. Qual é o nível? Olha, a partir de agora vocês vão sozinhos. A partir de agora vocês vão anunciar e vão anunciar sozinhos. Eu não vou estar mais com vocês, mas o Pai enviará o Consolador que estará convosco. Mas agora vocês vão ter que fazer sozinho, colocar em prática o que vocês aprenderam, colocar em prática o que vocês ouviram, o que vocês viram. Esta agora é a hora. E quando Jesus vai passar para os discípulos esta missão, irmãos, ele faz algo que eu acho tremendo nesse texto. Ele fala para os discípulos voltar para a Galileia. Olha, vão para a Galileia, para o monte que eu tenho designado para vocês, e lá eu vou encontrar com vocês e vou falar com vocês. Olha que tremendo, para que os discípulos então começassem uma nova fase, começassem uma nova etapa, colocando em prática tudo que eles aprenderam do Cristo, eles precisam voltar para a Galileia. Irmãos, e o que era a Galileia?
A Galileia foi onde eles iniciaram. A Galileia foi onde eles foram chamados. A Galileia foi onde Cristo começou. A Galileia foi o lugar dos primeiros milagres. A Galileia foi o lugar das primeiras conversões. A Galileia foi o lugar que foram chamados os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Tudo aconteceu na Galileia. Então a Galileia é o início da fé, é o início do discipulado, é o princípio do ensino, é o princípio dos milagres, é o princípio da vida dos discípulos que seguiram o Mestre. Olha, irmãos, ninguém pode chegar a um nível, ninguém pode chegar a um outro patamar, ninguém pode ocupar um cargo, ninguém pode ocupar uma posição de destaque, ninguém pode ir mais além no Evangelho se não lembrar de onde saiu, se não voltar no início, se não voltar às origens, se não saber onde nasceu. Meu irmão, olha de onde Deus te tirou, olha de onde Deus te sacou, olha a sua conversão onde foi. Não éramos nada, estávamos jogados às traças. O Senhor foi, nos resgatou, nos limpou, nos remiu, nos lavou e nos chamou para esta maravilhosa obra. Então eu não posso, irmãos, eu não posso, aleluia, ir mais adiante sem lembrar do que eu fui, do que eu era, de onde Ele me tirou. Se cada um pudesse levantar aqui e testemunhar de onde foi tirado, de onde foi arrancado. Alguns foi do leito do hospital, algum foi do sistema prisional, outros foi de dentro de um bar, outro foi da sarjeta, outro irmão foi alcançado num culto no lar. Cada um aqui vai ter um testemunho. Importante é que hoje você está sentado aqui, ocupando um cargo de destaque na igreja, mas você não pode esquecer de onde Deus te tirou, de onde Deus te arrancou, aonde foi o seu início. Aleluia! Então, o resultado do discipulado é isso, é você andar, aprender, aleluia, mas não esquecer de onde saiu. Irmão, tem muita gente que engrossa o pescoço, tem muita gente que fica soberbo, tem muita gente que fica, irmãos, pisando nas nuvens. Ele não fala mais com os pequenos, ele não saúda mais os menores, ele não liga mais por mão, não fala mais com a família, porque agora ele é o maioral. Não, olha de onde você saiu, presta atenção onde Deus te chamou. Volta para Galileia, volta para o monte que eu tenho designado, é lá onde tudo começou, é lá que você vai partir para uma nova etapa na sua vida. Você quer avançar, meu irmão? Se lembre da Galileia. Você quer triunfar, meu irmão? Se lembre da Galileia. Você quer alcançar resultado, meu irmão? Lembre-se de onde Deus te tirou. Então Jesus, Ele designa os discípulos para voltar para lá. E aqui começa um processo nesse capítulo, porque observe que quando Jesus dá essa ordem, já não é mais 12, é só 11. Um já ficou pelo caminho. Olha, irmão, uma classe de 12, um ficou pelo caminho. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, aqui, nessa missão aqui, nessa ordem de Jesus, o que ficou pelo caminho não está fazendo falta. Ninguém lembra do nome, ninguém cita o nome, ninguém sabe para onde foi, nem quem é. Ninguém fala no nome dele. Jesus diz para os 11, e os 11 não vai dizer, ô Senhor, e o 12º? Não tem 12º, é os 11. Deixa eu falar uma coisa para você. O sucesso do discipulado, irmãos, não é você começar com 20 e dizer assim, não, vou começar com 20, vou terminar com 30, vou avançar com 50. Você pode começar com 2 e terminar com 1. Você pode começar com 10 e terminar com 8. Alguns podem ficar pelo caminho. Alguns podem amar o presente século, como Barnabé. Alguns podem, irmãos, desviar o olhar. Alguns podem direcionar o coração para outro lado. Alguns podem entender que o que a gente está falando aqui não tem nada a ver. E ele vai sair por essa porta e vai dizer, olha, eu não quero mais servir, não quero mais saber. Alguns vão pensar assim, vão sair do nosso meio e é assim que funciona. Mas quem foi não faz falta. Escute o que eu vou te falar aqui. Quem sai pela porta e não volta mais, não faz falta. Mas quem está aqui e não faz nada, faz falta. Quem foi não faz falta. Quem ficou e não faz falta. Então quem ficou e não coloca a mão, não produz, não ajuda, não soma, não põe o ombro embaixo da carga, você faz falta. Agora quem saiu por essa porta, Jesus não vai se direcionar a ele para uma missão. Vai se direcionar a você que está aqui nesta noite.
Então, se você ama a obra de Deus, ouça o que Jesus está falando aqui, meu irmão. Não fique pautado em quem foi, mas ninguém foi atrás de fulano, ninguém foi atrás de ciclano. Ciclano saiu daqui, Beltrano saiu daqui, ninguém ligou para ele, ninguém telefonou para ele. Irmão, qual foi o dia que o pai do filho pródigo mandou um WhatsApp para ele? Qual foi o dia que ele mandou um telegrama? Qual foi o dia que ele mandou uma carroça, um carro, um cavalo, um mensageiro ir atrás dele e dizer: meu filho, por que é que você saiu? Irmão, quem saiu tem que reconhecer o que perdeu. Quem saiu tem que reconhecer o que deixou. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando com os 11, é os que ficaram, é os que permaneceram, é os que não negaram, é os que não se renderam, é os que continuaram de pé, continuaram servindo. Jesus não conta com quem saiu, Jesus conta com quem está, com quem ficou, com quem soma, com quem faz. Se você é crente nessa igreja e faz a obra com valor, é com você que Ele conta. E o céu manda te dizer: te prepare, teu nome já está na agenda de Deus. Ele vai sacar a sua casa, a sua família e vai mandar para o campo muito em breve. Vai mandar para o campo. Glória, 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 glória. Glória, glória. E os 11 irmãos voltam. Agora olha que tremendo. Os 11 voltam. Agora os 11 chegando lá, irmãos, que tremendo. Olha o que acontece. E quando eles partem, chegam lá, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Eu perguntei para esse texto: como que pode 11 que foram treinados, capacitados, cheios de graça, de conhecimento, de tudo, viram tudo que podiam ver, viveram tudo que podia viver do lado do mestre. Quando Jesus aparece para ele ressuscitado, irmão, Jesus, tendo em si todo o poder, aparece para os 11. Uns adoram e outros duvidam. Eu pergunto para Jesus e para o texto: Senhor, como que pode a manifestação de Deus, do Cristo, a manifestação do céu, o Cristo ressuscitado, aparece para os 11? Para os que aprenderam, para os que foram treinados, para os que foram adestrados, para dar continuidade na obra. O próprio Cristo apareceu. Não foi, irmãos, uma sombra, não foi uma foto, não foi um desenho, foi o próprio Cristo que apareceu. No meio dos 11 teve alguns que duvidaram. Irmãos, percebe que o fato de você ter sido discipulado, ou o fato de nós estarmos sendo discipulados ainda, irmão, não credencia, não valida a nossa fé. Às vezes eu posso estar cheio, meu Deus, me ajuda, eu posso estar cheio de conhecimento, diplomas na parede, mas se a manifestação do Cristo aqui no nosso meio acontecer agora aqui, há quem diga, ou há quem possa, com toda a sua formação, duvidar do que está. Escute aí o que eu vou dizer para você. Quantas vezes Deus se manifesta aqui? Quantas vezes Deus toma alguém aqui? Quantas vezes a atmosfera espiritual vem aqui e toma um vaso, um profeta, alguém que fala, que expressa algo que vem do céu, uma ordem divina, uma palavra de correção, uma palavra disciplinar. Quantas vezes Deus usa o pastor, os obreiros de forma espiritual e extraordinária, e você que já está há tanto tempo andando, caminhando, olha e diz assim: não é bem assim. Eu acho que não deveria ser falado dessa forma. Irmãos, quando Jesus se manifesta e alguns duvidam, alguns olham e dizem assim: não é Jesus não. Jesus não é isso aí não. Mas irmão, ele falou que ia ressuscitar, ele está aqui na nossa frente. Não, mas não é possível não. Ele falou, mas eu não creio não. Está escrito, mas eu não creio não. Está acontecendo, mas eu não creio não. Irmão, você vai ficar duvidando até quando? Até quando Deus vai se manifestar em nosso meio e você vai ficar duvidando? Vai ficar dizendo assim: será que é? Será que não é? Meu irmão, entra nesse mistério hoje. Entra na presença, entra nessa glória, nessa nuvem. Entra debaixo dessa cachoeira. Entra nesse manto, entra nessa glória. Seja cheio do Espírito Santo, seja usado por Deus, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Diga para quem está do teu lado: seja cheio, não fuja não, entra. Marca para a caia, lemacala mandar a soramaia.
Deus vai tomar tua boca, Deus vai tomar tua vida, Deus vai tomar teus olhos, Deus vai tomar teu ouvido, Deus vai manifestar a grandeza, a glória, o poder dele. Não duvide, não duvide, adore, não duvide, se incline, não duvide, feche os olhos, ouça a voz do Espírito que brada na terra, neste lugar. Levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus. Jesus diz para eles assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder está com ele. E quando ele se manifesta em nosso meio, é esse poder que está se manifestando. É esse poder que está chegando. Nós estamos reunidos aqui entre obreiros. Irmãos, eu nunca vi um tempo tão difícil como o que nós estamos vivendo. Pastor Sérgio, a esteira ministerial que eu nasci, que eu cresci, desenvolvi, aceitei Jesus cedo, diácono, cooperador, presbítero, evangelista, na igreja, pastor. Eu cresci, irmão, ouvindo profecia. Eu cresci vendo a evidência dos dons espirituais no meio da igreja. Quando eu aceitei Jesus, eu fui impulsionado, eu fui empurrado pelos demais irmãos a buscar o batismo no Espírito Santo. O irmão falava para mim: eu não quero saber, você tem que ser batizado, você tem que buscar. Vai para a vigília, vai para o monte, vai orar, vai buscar. A igreja colocava o novo convertido dentro da roda do que a igreja acreditava. Dentro da fornalha que a igreja acreditava, que a igreja mantinha acesa. Agora, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, por quê? Porque eu nunca vi tanta chocarrice, tanta brincadeira com os dons, com aquilo que é espiritual, vulgarizando, trazendo descrédito. A gente ouve e não crê mais, a gente duvida. Irmãos, os discípulos, os 11, uns adoraram e outros duvidaram. Os que duvidaram foram treinados tanto quanto os que adoraram. E os que adoraram estavam no mesmo lugar dos que duvidaram. Agora, irmãos, os que duvidam não estão fora, está aqui. É o mesmo ambiente, o mesmo lugar, é o mesmo culto. É a mesma manifestação, é a manifestação de Deus. Uns acreditam e outros não. E tanto os que acreditam como os que não acreditam foram ensinados, discipulados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Senhor. Nós não podemos, irmãos, negar o que somos. Nós não podemos virar as costas para o que aprendemos. Se discipulado é um aprendizado, nós não podemos sair dos trilhos em que fomos colocados. Você nasceu no fogo. Você pertence ao fogo. Não. A dúvida leva você a ser um espectador. A dúvida leva você a ser plateia. A dúvida te leva a assistir culto e não oferecer culto. A dúvida leva você a julgar, criticar, apontar o dedo. Jesus olha para os 11 e diz assim, e chegando-se Jesus a eles falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha, irmão, a fala de Jesus para os que estão duvidando e os que estão acreditando, os que estão adorando. Agora, diferente dos que criticam, dos que não crê, é os que adoram. E eu vou te falar uma coisa aqui, igreja. Nós estamos reunidos aqui entre os crentes, irmão. Não existe escola de adoração. Existe escola de teologia, existe seminário, existe, enfim, tudo que você possa, mas não existe escola de adoração. Ninguém vai se matricular numa escola e dizer: eu quero aprender como é que adora. Ninguém. Igreja, não confunda cantar com adorar. Escute, eu posso cantar quebrado, eu posso cantar desviado, posso cantar em pecado, eu posso cantar incrédulo, eu posso cantar sendo ateu.
mas não posso adorar. Mas não posso adorar. Então cantar, todo mundo canta. Adorar, não. A Bíblia diz, irmãos, que os que oram procuram a Deus. Os que me buscam, se me buscardes, se orardes, vai achar, vai encontrar. Os que batem, procuram, encontram. Jesus falando da oração. Agora, irmãos, na oração você procura Deus. Na oração de madrugada você procura Deus, de manhã você procura. É você procurando Deus. Na adoração é Deus que te procura. Os meus olhos procuram os que me adoram, de verdade, em espírito. Os meus olhos procuram. Na oração você procura Ele, na adoração é Ele que te procura. É Ele que te procura. Se você veio adorar aqui nesta noite, é Ele quem vai te achar. É Ele quem dá cabadar a salva. É Ele quem vai te encontrar. Levanta a sua mão e adore a Deus. É Ele que vai te encontrar. Lebedar gabau a seromaia. Eu quero saber se nós estamos reunidos entre adoradores. Se você é adorador, levante a mão. Se você é adorador, abra a sua boca. Se você é adorador, glorifique. Se você é adorador, exalte a Deus. Adore a Deus com as mãos levantadas. Adore a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus de pé. Adore a Deus sentado. Adore a Deus deitado. Adore do jeito que você quiser. Adore a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando você adora, você reconhece quem Ele é. Quando você adora, você está dizendo quem Ele é. Reconhece e diz quem Ele é. Alguns se prostram e adoram, e outros duvidam. Eu não sei a que grupo nós pertencemos, e todos eles eram discípulos. Todos nós, irmãos, somos resultado de discipulado. Nós aprendemos com alguém. E o que nós aprendemos, irmãos? Será que o que aprendemos dos nossos pais perdeu o valor? Será que o que nós aprendemos dos nossos pastores perdeu o valor? Fomos instruídos em oração. Fomos instruídos no jejum. Fomos instruídos na palavra. Fomos instruídos a crer. Fomos instruídos a colocar nas mãos de Deus os desafios e vencê-los em oração. Agora, irmãos, vai entrando na igreja sorrateiramente empurrando, arrancando a fé, deixando a incredulidade, deixando as coisas racionais. Nós não vivemos, irmãos, pelas coisas naturais. O crente vive no sobrenatural. Sim ou não? Quem foi discipulado aqui a viver no sobrenatural? Eu fui criado no sobrenatural. É assim ou não, senhores? Irmãos, João estava preso. Os discípulos de João vão na cadeia visitar ele. João, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem. Rapaz, eu não sei não, eu estou preso. Jesus está onde? Não, ele está pregando, está andando, está fazendo. Tá, mas eu não estou bem. Vai lá e pergunta para ele se ele é ele mesmo. Ou se eu devo esperar outro. João quer saber se o que ele fez foi certo.
Se onde ele está certo. Se o que ele vai passar está certo. É isso mesmo? Irmãos, os discípulos de João saem da cadeia e vai até onde Jesus está. Agora olha que estreito, irmão. Os discípulos de João chegar para o mestre e fazer uma pergunta dessa. Jesus está no culto, está ensinando, está pregando, e os dois discípulos chegam e falam assim: mestre, nós temos uma palavra. Sim, João, como é que está? Tudo bem? Não, então, ele mesmo mandou dar uma palavra com o senhor. Ele mandou perguntar se o senhor é o senhor mesmo. Ou se ele deve esperar outro. Jesus não responde para ele. Jesus fala assim: ó, assiste o culto aí, fica aqui. Os discípulos de João ficam do lado assim, meu irmão, e Jesus no ambiente. Entra alguém arrastando a perna. Jesus estende a mão, a pessoa volta para casa assim. Entra alguém cego, irmão, cego com a bengalinha. Jesus estende a mão, a pessoa volta sem bengala enxergando. Entra alguém nos braços de alguém, volta para casa andando. Entra alguém deitado na cama, volta para casa andando. Aí Jesus olha para os discípulos de João e diz assim: vai até ele e diga para ele que o cego vê, o coxo anda. Ô glória, você quer rebater a sua incredulidade? Você quer rebater a sua dúvida? Você quer adorar a Deus independente de circunstância? Ouça essa notícia: o cego ainda vê, o coxo ainda anda, o mudo ainda fala. Levanta a tua mão, crente. Levanta a tua mão, crente. Esta é a razão. Vai saindo incredulidade, vai saindo. Toda incredulidade vai saindo. Toda incredulidade vai saindo. Nós somos criados no trilho da oração. Nós crescemos no trilho do jejum. Nós crescemos no trilho da palavra. O que os nossos pastores ensinaram não vai cair por terra não. Nós estamos marchando rumo a Canaã celestial. Ainda há poder na igreja. Ainda há poder na casa. Ainda há manifestação dos dons espirituais no meio da igreja. Eu vou adorar. E você levante a sua mão. Eu vou adorar. E você levanta a sua mão e adore a Deus. Que sorra Lemauadara calabai Lemochar casero vai Uramanto que menácia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que quando nós confiamos e acreditamos naquilo que aprendemos, no sobrenatural, o ambiente é outro, irmão, muda. A gente não vem assistir o culto, não. A gente vem fazer parte do culto. Meu Deus. A etiqueta acaba. Os protocolos são quebrados. General, os protocolos são quebrados, a etiqueta acaba, aquela fineza, até a maquiagem é borrada, o cabelo fica todo espalhafatoso, porque quando você vem para a igreja, meu irmão, na condição de adorador, aleluia, o sobrenatural está aqui, está andando no nosso meio. Jeová pode te catar aí agora, eita, pode fazer um reboliço aí agora com você, pode te levantar na terra, aleluia, como nos tempos antigos, e você pode sair aqui rodando e dizer: o que é que está acontecendo? É a manifestação de Deus, é a glória de Deus que trabalha em nosso meio. Se você crê ainda assim, irmãos, eu fui o primeiro a aceitar Jesus na minha casa, pastor Sérgio. Fui o primeiro. Meu pai deu muito trabalho. Meu pai, ele ia na igreja e falava assim, a igreja é pequenininha, dava esse quadradinho aqui, ó.
Meu pai chegava na porta da igreja e falava assim, ó, bota para fora aí meu filho aí, que ele vai para casa agora. E eu chorando, irmão, queria ficar no culto e não podia. O pastor falava assim, vai meu filho, vai, obedeça seu pai. Nós estamos orando por ele. Escuta, irmão. E eu sempre orei por ele de madrugada, de manhã. Nunca tinha coragem de falar para ele, Jesus é bom, pai, Jesus vai te salvar. Não. Um homem muito ignorante, bebia demais, viciado em jogo. E quantas vezes, orando de madrugada, meu pai levantava e falava assim, vai deitar. Porque o que você está fazendo aí não põe pão na mesa não. Eu preciso levantar cedo para trabalhar, então você vai deitar. E eu ia deitar chorando. E continuar orando deitado. Sem fazer barulho, só gemendo. Um dia, a nossa igreja foi atender um convite em Pirituba. E eu fui, alugou um ônibus e eu fui. Participei do culto à tarde e eu queria ficar para o culto à noite. Eu estava tão envolvido, eu não queria voltar para casa, irmão. Uma glória. E eu falei, pastor, me deixa aqui, eu quero ficar aqui. Eu quero ver o pregador da noite, eu quero participar do culto. O pastor falou, rapaz, não é bom você ficar. Você sabe como que é teu pai. Vamos voltar para casa, é melhor. Irmão, eu voltei para casa emburrado. E eu peguei a minha carteirinha da igreja, a carteirinha de membro. Tirei da carteira e pus dentro do bolso da camisa assim. E falei, hoje eu entrego a minha carteirinha. Não quero mais saber. Quando eu cheguei no bairro onde eu moro, está a nossa igreja, o dono do bar veio a mim. Quando eu desci do ônibus, o dono do bar veio de lá para cá. Rapaz, o teu pai aqui, você não tem noção. O que ele aprontou aqui. Ele deu garrafada, ele brigou, ele xingou, ele puxou facão para um e arruinou com o outro. E foi uma confusão. Olha, ele foi para tua casa e ele não está nada bom. Irmão, aquilo alimentou o meu desejo de parar. Mas não esqueça que eu estou mergulhado aonde? No sobrenatural. Eu estou mergulhado no sobrenatural. Estou dentro do sobrenatural. Irmão, a minha casa, 2 cômodos embaixo, assim, num buraco, escadinha de terra. Eu desci aquelas escadinhas angustiado. Quando eu bati a mão na cortina da porta, meu pai veio do quarto para cá de encontro comigo. Quando ele me viu, assim, meio cambaleando, com a camisa aberta, com um short, ele falou para mim assim, alguma coisa aconteceu. Eu falei, eu sei, aconteceu. Já me falaram que aconteceu. Já me falaram que o senhor arrumou confusão, que o senhor brigou, que o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Eu já estou sabendo de tudo. O que o senhor está pensando? Ele pegou e falou, não estou falando isso. Aconteceu alguma coisa aqui em casa. Vale a pena ressaltar que meu pai estava embriagado ainda. Ele falou assim, olha, eu cheguei aqui, eu entrei e eu deitei aqui. Ele falou, não sei o que aconteceu. Se eu sonhei ou se eu estava acordado. Eu sei que a laje da casa abriu como se tivesse um zíper que fecha uma roupa. Um zíper correu assim na laje. E 2 mãos entraram na brecha, na fenda que abriu na laje. E a laje abriu como se fosse um tecido. E desceu um homem de lá de cima para cá. Escute, escute. E eu olhando ele falando. Ele falou assim, um homem sentou na beira da minha cama, colocou a mão no meu peito e apertou. E disse para mim assim, homem, se tu não tomar o caminho que teu filho está, teu prazo de vida na terra encerra. Você vai descer a sepultura, se não tomar o caminho que ele está. Irmão, no trajeto que eu vinha entregando os pontos, no caminho que eu vinha tirando a carteirinha e pondo no bolso para entregar para o pastor, no caminho que eu vinha jogando tudo para cima, Deus lá no céu desloca um anjo e disse, desce na terra. Ei, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai parar não. Você não vai desistir não. O sobrenatural ainda acontece. O aprendizado que você teve é verdadeiro e é fiel. Você não vai desistir não. Nas suas mãos ainda tem poder. Deus ainda te usa na terra. Deus ainda te usa na terra. Deus ainda te usa.
Irmãos, ele falou para mim assim: eu não quero morrer. Eu falei: o senhor não quer morrer? Ele falou: não quero morrer. Eu falei: então o senhor tem que aceitar Jesus. Ele falou: eu quero aceitar Jesus. E eu, irmão, eu tomado daquela incredulidade, de tudo que eu vi e vivi, eu falei: não, eu não acredito não, o senhor tem que ir na igreja. Ele falou: não, eu vou na igreja. Que hora que é o culto? Eu falei: o culto é daqui a pouco. Ele falou: eu vou com você. Eu falei: meu Deus, esse homem vai na igreja. E todas as vezes que ele ia na igreja, irmão, os obreiros já ficavam tudo liçados, os diáconos, porque sabia que era para tirar alguém da igreja, para buscar. E os diáconos ficavam tudo apavorados. E naquele dia ele resolveu ir, ainda embriagado. Do jeito que ele estava, de short, camisa. Vai eu e meu pai para a igreja. E eu desconfiado. E ele... Quando a gente foi chegando na porta da igreja, os diáconos alvoroçou. E eu tentando dar sinal de longe que a vinda agora dele era de paz, estava tudo bem, ele veio para o culto, mas não conseguia. E eu percebi aquele alvoroço na porta da igreja, e eu dando sinal, calma. Quando nós chegamos na porta, o diácono recebeu e disse assim: bem-vindo, o senhor senta lá na frente agora. Colocou ele na frente, assim, perto do púlpito, irmão. Meu irmão, minhas irmãs, escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Pastor Sérgio, o culto começou. E eu preocupado com ele, meu pai ainda meio embriagado, e eu preocupado com ele, e o culto começou, cantando os hinos da harpa, até então tudo normal, tudo certo. Leu a palavra, todo mundo em pé, fez a oração, começou os testemunhos. E aí o pastor chamou aquelas irmãs, um era dirigente, a outra era da oração, a outra era não sei do que. Cada irmã que ia lá, irmão, era um mistério. Era língua estranha, rodar e pular. E eu falei: Senhor, tem misericórdia, meu pai está aqui, Senhor, ele não vai entender nada, o que vai acontecer? Ele vai desviar antes mesmo de entrar na igreja. Senhor, pelo amor de Deus, traz um controle nos irmãos, para ver se a coisa fica melhor. Meu Deus, tem misericórdia. E eu tentando falar com Deus, para Deus amenizar a situação no culto, porque tinha alguém ali que precisava entender o que estava acontecendo. E meu pai de cabeça baixa. Irmão, cada uma que foi na frente, foi diferente aquele culto. Quando chegou a hora da palavra, eu estou falando aqui do sobrenatural. Quando chegou a hora da palavra, irmãos, o pregador assumiu, eu não conhecia. E ele começou a falar bonitinho, com o microfone na mão, certinho. O púlpito do tamanho desse aqui, assim, de madeira. As cadeiras ficavam embaixo dos obreiros. Ele começou a falar plumadinho ali. E eu falei: graças a Deus. Agora a mensagem, meu pai vai entender, agora vai dar certo. E o homem começou a pregar. Irmão, ele falou uns 20 minutos só, em português. Oh, glória! Oh, glória! Eita, Jesus querido! Quem pode barrar a obra do Espírito, irmão? Quem pode parar o sobrenatural de Deus? Você vai crer ou vai duvidar? Você vai adorar ou vai adorar? Você vai duvidar ou vai adorar? Você vai crer ou vai duvidar? Muitos adoraram e muitos duvidaram. Eu sou do time do que adora. Eu sou do grupo do que adora, do que crê. Tem mais alguém aqui que crê? Irmãos, aquele homem começou a cantar em línguas. E falava em línguas. E não tinha interpretação não, irmão. Era língua estranha. E quanto mais ele falava, parece, pastor Sérgio, que a língua estranha que ele falava era um combustível para a igreja. Não sei se vocês já pegaram uns cultos assim, combustível para a igreja. Não tinha interpretação. E ele falava em língua e o povo era tomado. E eu preocupado. E eu falei: meu Deus, agora acabou tudo. Agora, meu pai, o que está acontecendo? Que culto é esse? Tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Eu orando para o culto esfriar. E o Espírito Santo: eu sei o que eu estou fazendo. Vou chamar teu pai num tunelo de fogo. Eu vou chamar seu pai num braseiro aceso. Eu vou chamar seu pai, num culto pentecostal. Vou chamar, estou chamando num culto pentecostal. Lamaia, calamaia. O apelo foi feito. Quando terminou, irmão, terminou naquele negócio, naquele choro, naquele soluço, naquelas lágrimas. E eu falei: meu Deus. E o pastor fez o apelo também chorando. Meu pai levantou a mão e foi para frente. Aí uns glorificavam, outros pulavam e outros ficavam assim: será
Meu Deus, eu estava na turma do será, Senhor. Por fim o culto terminou, a bênção apostólica, uns foram abraçar, outros ficaram meio assim, e aí, agora, será que vai? Eu falei, não sei, ele está nessa situação aí, não dá para acreditar. Quem aqui acredita no que um bêbado fala? Saímos daquela igreja, do culto, fomos para casa. No caminho a pé, eu sem assunto, não tinha o que falar para ele. E eu na minha, ele falou assim, você vê como Deus faz? Aí eu falei assim, como? Deus faz? Ele falou assim, Deus faz, você viu como Ele faz? Eu falei, como é que Ele faz, pai? Ele disse que me ama. Eu disse que te ama? Disse que me ama. Aí eu falei, ele disse que te ama que hora? Eu falei, disse que me ama o culto inteiro. Aleluia. 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 Eu disse, o senhor ouviu isso? Ele disse, eu ouvi o culto todo. Aí, irmão, e a incredulidade bombando dentro de mim. Eu falei assim, mas na hora que o irmão estava pregando, ele falou assim, ele pregou a mensagem toda, eu te amo, eu te amo. E apontava para mim, eu te amo, eu te amo. Eu disse, o senhor ouviu isso? Ele disse, não só ouvi, como ele apontava para mim. Eu disse, ele apontou para o senhor? Ele disse, apontava para mim. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor da glória, me guarda, Senhor. Aleluia. 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 Eu não quero morrer incrédulo, eu não quero morrer seco, eu não quero morrer assim não. Eu quero que Jesus volte e me encontre aceso, um braseiro aceso. Eu quero que Jesus volte e me encontre cheio, dando glória, crendo no impossível. Nesta noite Jesus manda te dizer, o que você aprendeu não perdeu a validade. Ele ainda continua batizando, Ele ainda continua operando, Ele ainda continua salvando no meio do fogo. Se você crê, levanta a sua mão para o céu e diga glória. Ele camaras, ela bacalabashuri mi calamai, la macalabadaras la maue velavas, ela maracalamandarasuri mi calamandarasa, ela bacalabadarasa, dora macalamanchore menarasora me calamanjuri minar, ermo asiema calamanduriasa. Ele desceu na terra, Ele passeia em nosso meio, aleluia. Ele nos deu capacidade, Ele nos encheu de poder. Ah, meu irmão, meu pai não sabia nem ler, meu irmão, nem ler. Aleluia, mas Deus o encheu. Ele foi, irmão, recebido no fogo, num braseiro aceso. E meu pai, com pouco tempo de convertido, o pastor Sérgio, eu estava na porta da minha casa, rua de terra, irmão. Meu Deus. Percebe, irmão? Esse foi o discipulado que nós recebemos. Nosso discipulado não foi água com açúcar, irmão. Nosso discipulado não foi o que a gente vê hoje aí, não. Nosso discipulado não é esse evangelho misturado com qualquer coisa aí, não. Não é esse evangelho da prosperidade, esse evangelho do vida larga, porta larga, irmão. Não é esse evangelho aí que você vem como está e fica como está. Não é. Nós somos criados no evangelho, irmão, do aperto, da porta estreita, da glória, da manifestação do poder de Deus. Aleluia. Este foi. Eu e meu pai na rua. Lá vem um homem na rua, com um papel na mão, batendo de casa em casa.
Quando ele chegou eu de olho, sem saber o que era, quando ele chegou na porta da nossa casa, ele falou assim: olha, meu nome é fulano, eu estou aqui para pedir uma ajuda. O homem só o pó, só pele e osso. Ele falou assim: eu tenho o vírus do HIV. E eu estou pedindo uma ajuda de casa em casa para fazer o meu sepultamento, porque eu não quero dar trabalho para minha família. Eu quero estar com o dinheiro do meu sepultamento arrecadado para que eles façam, porque eu não quero ser um peso para eles. E eu já fui enfiando a mão no bolso para caçar logo 5, 10 para pôr na mão dele e ele ir embora. Meu pai falou: é mesmo, moço? Ele falou: é, você pode me ajudar? Meu pai falou assim: eu posso fazer uma oração para você antes? Aleluia. Jesus amado, esse homem está só o pó, meu pai vai orar por esse homem vai morrer, o homem vai desviar. Olha, irmão, a minha cabeça. Esse homem vai morrer, esse homem já morreu, só falta deitar. Meu pai vai orar por esse homem, não vai acontecer nada, meu pai vai desviar. Senhor, tem misericórdia, manda esse homem para lá. E eu: ó moço, eu vou te ajudar. E meu pai: não, calma aí, vamos orar por ele, ué. Aí meu pai falou para ele assim: você pode dobrar o joelho? Na rua, na terra. O homem falou assim: posso. Ele dobrou o joelho na terra. Meu pai estendeu a mão sobre ele e falou assim: oh Deus, o meu sangue era podre, eu estava perdido, estava chagado, Senhor, estava condenado à morte. O Senhor me disse que eu ia morrer. O Senhor desceu no meu quarto e disse: se você não se render, você vai morrer. O Senhor me disse. Senhor, agora olha esse homem, o sangue dele está contaminado, o sangue dele está podre. O Senhor trocou o meu, troca o dele também. Eita, Senhor, tocando. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Meu pai disse amém, amém. Eu dei 5 para ele, ele falou assim: obrigado. Saiu, foi andando de casa em casa. Meu pai disse: olha como Deus faz, curou o homem. Eu falei, curou, né, pai? Ele falou: curou o homem lá. O homem só o pó, irmão. Só a capa da gaita, igual diz por aí. Eu falei: meu Deus, curou o quê, Senhor? O homem está só o pó, está continuando pedindo dinheiro aí. Irmão, sobrenatural. Esse o ensino, esse o discipulado. Irmão, se você achou que eu ia vir aqui falar para você: olha, a forma teológica, acadêmica, não sei. Não, não. Nós somos treinados no fogo. Nós somos tição tirado do fogo. Aleluia, aleluia. Irmão, nós somos treinados nesse campo aí, de guerra espiritual. É esse o ensino que nós recebemos. Nós não podemos, irmão, nos comportar como alguém, irmãos, que é simplesmente um conhecedor. Não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Pastor Sérgio passou mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. A rua da minha casa assaltou. A bênção. E eu era músico, eu tocava violão na igreja. Aí estou indo para a igreja com o violão nas costas, culto da mocidade. E eu estou indo. Escuto de longe. Eu parei assim, fiquei olhando, tentando buscar o rosto dele na CPU aqui. E não achava se era um conhecido, alguém. E eu parei e fiquei esperando com o violão nas costas. Ele se aproximou e falou: você lembra de mim? Eu falei: lembro não. Ele falou: rapaz, eu sou o homem que passou na tua porta lá. Eu falei: que porta? Ele falou: passei na tua porta há um tempo atrás. Eu estava com um papel na mão pedindo o dinheiro para fazer o meu enterro. Irmão, quando ele disse isso, eu afastei dele assim, eu olhei firme para ver se eu encontrava os traços do defunto, os traços do morto, porque aquele dia ele estava morto. Eu queria achar um detalhe, alguma coisa que batesse com aquela situação que ele estava vivendo, que ele estava naquele dia, e nada. A única coisa, irmãos, que o rosto dele, como que fala que tem aquelas, sarda, o rosto dele tinha isso, foi a única coisa, mas o homem forte, o homem de paletó, gravata, eu falei: é você? Ele falou assim: sou eu mesmo,
Sou eu mesmo. Aquele dia teu pai orou por mim. Eu continuei indo de casa em casa. Nada aconteceu, mas quando eu cheguei na minha casa, um fogo começou a queimar lá embaixo, no pé. Você vai dar glória ou vai duvidar? Lá embaixo. Lá embaixo. Foi subindo, e irmão, e ele falando, e eu entendendo o que ele estava falando. Eu falei, esse manto aí mesmo, é lá. Deus começa a trabalhar dentro de você. Ele falou, foi queimando dentro, meus ossos, meu sangue, aquilo foi queimando, o meu rosto foi avermelhando. Eu não sei te explicar como que aconteceu aquilo dentro da minha casa, só eu e a minha casa e mais ninguém. Aquilo foi queimando e tomou a minha cabeça, o meu cabelo, e a partir daquele dia, eu comecei a comer, comecei a me alimentar. Ele falou, eu achei estranho aquela situação. E eu procurei um médico. Eu falei, doutor, eu estou comendo, o que está acontecendo? O médico fez novos exames. E para a glória de Deus, eu estava limpo. Aí ele falou para mim assim, estou servindo a Deus na congregação do Brasil. Ele falou, estou servindo a Deus na congregação do Brasil. A morte nunca mais se apoderou de mim. Sou um homem limpo para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus, meu irmão? É desse poder que eu estou falando, é dessa glória que eu estou falando. Nós somos ensinados aí, nós somos treinados aí. O discipulado assembleano é aí, é batismo com o Espírito Santo, é os dons espirituais, é a irmã cheia de Deus, é a irmã da visita, é a irmã do hospital, é a irmã da oração, é o obreiro cheio de Deus, é o obreiro que ora e o demônio sai, é o obreiro que ora e o enfermo é curado, é o obreiro que é cheio da palavra, é o obreiro que é cheio da graça. É esse o ensino, é esse. Agora, irmãos, eu encerro agora aqui. O versículo 18. Jesus vai falar só no versículo 18. Até agora ele não disse nada, mas quando eles adoram, Jesus diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Aí ele começa a falar. Deixa eu te falar uma coisa para encerrar essa mensagem simples, irmão. A tua adoração atrai. A tua adoração, a adoração da igreja, atrai a voz de Deus. Quando nós adoramos Pastor Franklin, a voz de Deus se manifesta em nosso meio. Palavra da ciência. Quem crê ainda na palavra da ciência? Pelo amor de Deus, quem crê na palavra da ciência? Quem crê na palavra da sabedoria? Quem crê nesses dons? Quem crê no dom de cura? Quem crê no dom de maravilha? Quem crê, meu irmão, na revelação? Quem crê na profecia? Quem crê nas línguas estranhas? Quem crê? Quem é vaso aqui? Deixa eu ver, quem é vaso? Aí. Se você adorar, Deus fala. Se você adorar, a voz dele brada. Se você adorar, ele se manifesta. Se você adorar, a glória desce. Se você adorar, esse lugar estremece. Se você adorar, o chão treme. Se você adorar, coisas novas vão acontecer. Se você adorar, tem reboliço aqui no nosso meio. Se você adorar, algo novo aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo agora, levanta a mão para adorar. Adore a Deus em outras línguas. Dá lugar ao Espírito. Pastor, eu sou obreiro, eu não posso. Quebra esse protocolo agora. E levanta a mão e dê lugar para Ele na terra. Vem na glória, vem no manto, vem no terra, vem no mistério de Deus. Assembleia. Aracela, Clama Sawa, Procalabadara Saracamanorabasai, Erabacandarabassúria. Cadê as irmãs do mistério? Cadê as faces de Deus? Levante a mão para adorar a Deus. Pastor, faz muito tempo que você não fala em línguas. Faz muito tempo que você não profetiza.
Faz muito tempo que você não vê os mistérios de Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Deus vai renovar você. Deus vai tomar você. Deus vai tomar teu coração. Deus vai tomar tua mente. Deus vai descer palavra. Deus vai descer revelação. Vai. Deus vai usar tua boca. Deus vai usar teu pé. Deus vai te dar direção. Vai. Deus vai te dar graça. Fique de pé. Macalabadai. Glória. Glória. Mi maior. As irmãs vai cantar agora. Vou cantar um pedacinho do hino, Mi maior. Olha, irmão. Se você der lugar, algo extraordinário vai acontecer. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O parceiro Bacalamai. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina, pro parceiro Bacalabadai, na mensagem que é pregada, como água cristalina. Levante as suas mãos para o céu e cante. E o poder de Deus, o Maceromai, a igreja e os obreiros, até as crianças, toda sônia diante do Deus verdadeiro. Poxa, Maceromaia. E os demônios vão Elechobacero Macalamai. É fogo santo na vareta. É o poder de Deus. Le mans fosse quer, se você quiser sentir. Lo mancho levácia, a mão de Deus te abençoando. O macolamaceia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Seu irmão se alegrando. Recebe essa alegria agora. 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 Sinal de grande avivamento. Seja batizado agora. Já chegou o seu momento. Só quem crê, levante a mão e adore a Deus. Oh, e o poder.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus renova a sua igreja. Jesus breve há de voltar para buscar a sua igreja, que Ele mesmo comprou com seu precioso sangue. Aleluia. Glória a Jesus.